E o que diz a carta, eu vou ler para vocês de forma exclusiva, porque eu obtive uma cópia dessa carta. Esquece visitar a filhinha na faculdade nos Estados Unidos, esquece vir usufruir do apartamento em Key Biscayne, esquece vir passear na Disney. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo recheado de informações da política. Eu tô chegando com um caminhão de notícias de Brasília. Muitas coisas acontecendo nesse momento que eu venho passar agora tudo para vocês. Antes de mais nada, eu já peço para você que é novo aqui no canal para que se inscreva agora mesmo e também ative o sino das notificações para se manter sempre atualizado. Deixa o like no vídeo, então, e vamos para a notícia. O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes, presidido pelo republicano Jim Jordan, que pautou para amanhã, quarta-feira, dia 26, o projeto de lei No Censorship on Our Shores Act. Aliás, como é que vocês acham que isso foi parar no Comitê Judiciário? A proposta o que é o No Censorship on Our Shores Act? Pode tirar, Brunão. O No Censorship on Our Shores Act é o projeto, é o famoso projeto de lei que cancela o visto do Alexandre de Moraes para entrar nos Estados Unidos. Não se confundam, hoje a gente vai falar de muitas coisas, mas esse projeto de lei é uma proposta do deputado Darrell Issa, de coautoria da deputada Maria Salazar, grande crítica do Alexandre de Moraes, e ele vai tornar inadmissíveis nos Estados Unidos, deportará e cancelará o visto de todas as autoridades estrangeiras que violem os direitos de liberdade de expressão de cidadãos americanos. E aí não estamos falando... obrigado, Bruno. Foto com a Salazar, a coautora do projeto. Não estamos falando aqui pura e exclusivamente do Alexandre de Moraes. Entendam, este projeto, se for aprovado, ele vai ter efeito imediato sobre todas as autoridades brasileiras, incluindo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mas também procuradores, delegados, juízes substitutos, agentes da Polícia Federal, todos que estiverem ou já tenham estado envolvidos em ações contra plataformas ou usuários americanos ou residentes permanentes dos Estados Unidos. E isso inclui Rodrigo Constantino, inclui Elon Musk, inclui também muito em breve o Alan dos Santos, claro, inclui a mim. Todas as pessoas que façam ações que violem a liberdade de expressão destas pessoas se tornam inadmissíveis de entrada para os Estados Unidos. Não é só o ministro Alexandre de Moraes. É para todos. Na legislatura anterior, o que é a legislatura anterior? O Congresso dos Estados Unidos se renova a cada 2 anos, né? Então, nós estamos, eu acho que no 118º Congresso, se eu não me engano. No 117º Congresso, que foi a legislatura anterior, o projeto já havia sido aprovado com ampla maioria e em tempo recorde no Comitê Judiciário, que é o último comitê que precisa de aprovação. No entanto, ele não seguiu para votação em plenário, onde todos os deputados votam, porque os republicanos olharam, a gente sentou e conversou muito sobre isso ali, e viam como baixas as chances de aprovação final, porque os democratas controlavam o Senado e a Casa Branca. Então podia passar na Câmara, a gente achava que passaria na Câmara, mas quando chegasse no Senado, os democratas tinham maioria, e o Joe Biden, mesmo que passasse no Senado, a gente conseguisse alguns votos democratas, o Joe Biden ia acabar vetando. Afinal, o Joe Biden era o grande promotor dessa censura global. Só que agora a gente tem Donald Trump na presidência e maioria republicana tanto na Câmara quanto no Senado. E a expectativa, então, é que o projeto seja depois aprovado rapidamente, depois que ele passe pelo comitê do Jordan. Não sei se colocou aqui, inclusive, a foto da reportagem do Globo. Deveria estar aqui a foto da reportagem do Globo, onde a Malu Gaspar diz que... muito bom. É isso? Dão como certa a aprovação de projeto para barrar Moraes nos Estados Unidos. Barrar Moraes nos Estados Unidos é uma consequência desse projeto. Mas, a verdade, ele serve para todas as autoridades internacionais, incluindo brasileiras, que trabalhem na violação dos direitos de liberdade de expressão.
Isso não é uma política única. O vice-presidente J.D. Vance vem declarando reiteradamente, inclusive durante o CPAC, o Conservative Political Action Conference, no último final de semana, que a nova política externa dos Estados Unidos vai ser pautada pela defesa da liberdade de expressão em todo o Ocidente. Aliás, a mídia brasileira tratava esse projeto como algo que dificilmente seria aprovado. Agora eu entendi por que entrou aqui na pauta. Mas quem ri por último, ri melhor. E agora eles saíram do... eu não sei se vocês pegaram a manchete antiga de como eles diziam, os ministros do STF caçoando, etc. Mas o fato não precisa botar de novo, é que hoje até mesmo o Globo já está dizendo que trumpistas dão como certa a aprovação de projeto para barrar o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Lembrem, o próprio Globo chamava de dificilmente será aprovado. E agora eles noticiam que a aprovação do projeto é dada como certa. E como o mundo dá volta, né? Como é gostoso rir por último. Como é bom. Todas as vezes que as pessoas ficam, o Paulo faz tic-tac, eu falo, espera. KKK, é uma piada. A gente vai ver muito isso hoje, efeito jurídico zero, até as pessoas da direita, tá aí, mas isso vai adiantar o quê? Como se um bebê pudesse ser parido sem antes você fertilizar a moça. Você tem as etapas. Para você ter um filho um dia, você tem que começar chamando a menina para jantar. Aí você fala assim, KKK, não vai ter filho nunca. Isso é só chamando a menina para jantar. Ué, mas se você não chamar para jantar, meu filho, você não vai ter filho mesmo. Vai ficar sozinho. Agora que vocês me ligam do Congresso dos Estados Unidos, agora, no meio do meu programa, não. Daqui a pouco a gente fala. Esse é o ponto. Esse é um ponto, pelo menos, importante. O projeto que toma o visto de autoridades censoras está à beira de ser aprovado no CCJ e depois vai a plenário, onde até o Globo diz que é certa, praticamente certa a aprovação. Vai passar pela Câmara, vai passar pelo Senado, Trump vai sancionar. O que vai acontecer? Fábio Short, companhia, Denise, Arthur, não, como é que é? Arthur Vieira, sei lá, como é que é o nome? Ayrton Vieira, o outro lá, todos os juizecos, todo mundo da Polícia Federal, eu vou fazer questão de mandar o nome de vocês todos. Todos vocês que atuaram nesse processo, vai todo mundo ter um nomezinho enviado para o Departamento de Estado. Eu não vou, aliás, eu não mando. O que eu mando para o Departamento de Estado, né? Eu só vou mandar para o Congresso, e eu acho que vocês sabem que eu conheço um congressista ou outro aqui, e eles vão mandar para o Departamento de Estado dizendo: estes indivíduos atuaram em processo contra US persons, portanto, estão inadmissíveis de entrada nos Estados Unidos. Esquece visitar a filhinha na faculdade nos Estados Unidos, esquece vir usufruir do apartamento em Key Biscayne, esquece vir passear na Disney, faz que nem o Alexandre, diz que, na verdade, gosta mesmo de ir para a Europa. A Europa é muito legal, gosta de ir também. Vai lá. Só que eu, por exemplo, esse final de semana vou para a Disney. E você, Alexandre? E vocês da Polícia Federal? Vão? Então talvez não seja eu que não seja livre. Talvez sejam vocês. E claro, tirar o visto do Alexandre dos comparsas dele é muito bom. É muito forte. Inclusive, antes, até um ano atrás, isso era inimaginável. Eu volto a dizer, a mídia fazia chacota. Mas agora é realidade. Só que existe. Vamos parar de falar de visto aqui agora. Falei de Interpol, falei de extradição, falei de projeto de visto. Só que existe uma coisa, vou entrar num outro capítulo, que é uma coisa muito mais séria do que isso. E sobre a qual nós também já falamos aqui no programa da semana passada. E do que a gente está falando? A gente está falando das sanções financeiras do OFAC. As tais das sanções OFAC. E eu já disse para vocês, quem assiste o Paulo Figueiredo Show, aliás, muita gente assiste o Paulo Figueiredo Show pelo visto, porque nós estamos nos aproximando de 38 mil pessoas assistindo o programa de hoje.
E eu estou dizendo para vocês, eu digo para vocês, é assumido, eu não me furto de dizer que eu estou trabalhando ativamente para que estas sanções financeiras emitidas pelo governo dos Estados Unidos sejam aplicadas a Alexandre de Moraes. Essas chamadas sanções OFAC, elas são tão sérias que o apelido delas é a pena de morte financeira. Vocês devem lembrar que quando o Ancapso trouxe aquela notícia de que o Alexandre estaria tirando dinheiro do BTG aqui nos Estados Unidos e mandando para o Brasil, eu expliquei por que essa seria uma medida absolutamente ineficaz. Expliquei também que essas sanções, porque nas ações do Rumble, sobre as quais nós vamos tratar logo mais, porque nós temos novos desdobramentos no caso Trump Media e Rumble versus Alexandre de Moraes, mas nesse caso, eles, os advogados do Boy Schiller, um dos grandes escritórios de advocacia dos Estados Unidos, mencionam que o caso do Alexandre é muito similar ao do promotor do Tribunal Penal Internacional, que foi sancionado com essas sanções do tipo OFAC pelo Trump. Agora, meus amigos, essa pauta deixou de ser uma pauta meramente antecipada pelo Paulo Figueiredo Show. Ela foi antecipada na semana passada, é óbvio que ela foi antecipada, porque eu sei o que está acontecendo. E ontem nós tivemos não mais o Paulo Figueiredo dizendo numa live com o Eduardo Bolsonaro, olha, eu acho que tem 60% de chance do Alexandre receber essas sanções. Olha, eu acho que isso pode acontecer. Eu acho. Mas nós passamos a ter, pela primeira vez ontem, um membro do Congresso dos Estados Unidos, o deputado Rich McCormick, que fez um requerimento formal à Casa Branca de Donald Trump, pedindo para que o Alexandre seja incluindo, não somente nas sanções de visto, que nós tratamos aqui no bloco anterior, mas, muito pior também, que sejam aplicadas ao Alexandre de Moraes essa chamada pena de morte financeira, que são as sanções OFAC através da lei Magnitsky. Se você não lembra de quem é Rick McCormick, é esse cara aí, sentado comigo e Eduardo Bolsonaro na semana passada. E o que diz a carta do Rich McCormick? Eu vou ler para vocês de forma exclusiva, porque eu obtive uma cópia dessa carta que eu quero ler aqui no Paulo Figueiredo Show. Coloca pra gente, Bruno. A carta é destinada ao presidente Donald J. Trump, à Casa Branca, 1600 Pennsylvania Avenue, em Washington. Ela também é com cópia para o secretário de Estado Marco Rubio e ao conselheiro nacional de segurança Mike Waltz. Diz a carta: prezado Trump, presidente Trump e conselheiro de segurança nacional Mike Waltz. Estou lendo a carta aqui. Na última semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado no Brasil em uma tentativa descarada do regime brasileiro de afastar o principal candidato das eleições do próximo ano. O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e aqui nos Estados Unidos indictment e denúncia são coisas parecidas, mas a denúncia que eles estão dizendo aqui, que é o momento que nós chegamos, do ex-presidente Jair Bolsonaro não se trata de justiça. Trata-se de eliminar a concorrência política por meio de lawfare judicial, da mesma forma que o presidente Trump foi alvo antes de realizar o maior retorno político da história. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, transformou o judiciário brasileiro em uma arma para esmagar a oposição, proteger o presidente Lula e manipular as eleições de 2026 antes mesmo que um único voto seja contabilizado. Suas ações são um ataque direto à democracia, à liberdade de expressão, ao Estado de Direito e solicitamos respeitosamente que tomem medidas para garantir que o Brasil tenha eleições livres e justas em 2026. Moraes não é apenas um problema para o Brasil. Ele representa uma ameaça crescente para os Estados Unidos. Ele já tentou censurar empresas americanas, suprimir a liberdade de expressão e minar a soberania digital dos Estados Unidos. Seu ataque a plataformas como o X e Rumble resultou em ações judiciais movidas pela Trump Media, expondo seu total desrespeito às leis americanas e às proteções da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos.
Em resposta ao processo, Moraes retaliou proibindo todos os vídeos do Truth Social no país, aplicando multas pesadas ao X de Elon Musk, que já havia sofrido sanções semelhantes, e uma proibição total, e impondo uma proibição geral ao Rumble no Brasil, exigindo que empresas americanas fornecessem informações confidenciais de usuários dissidentes políticos que buscam refúgio nos Estados Unidos, e ameaçando um CEO americano, o Chris Pavlovski, com acusações criminais. A gente já vai chegar nisso hoje. Os Estados Unidos não podem permitir que juízes estrangeiros determinem o que os americanos podem dizer, ler ou publicar. O comportamento de Moraes é exatamente o tipo de abuso autoritário que o Global Magnitsky Act, a Lei Magnitsky, foi criada para combater. Suas flagrantes violações dos direitos humanos, sua censura a opositores políticos e o uso do poder judiciário para manipular eleições justificam a aplicação imediata de sanções por parte dos Estados Unidos da América. De fato, a Casa Branca recentemente impôs sanções ao Tribunal Penal Internacional, estabelecendo um precedente importante para a tomada de medidas contra uma corte estrangeira que atua de forma ilegal e contrária aos interesses dos Estados Unidos. Eu estou convocando a administração Trump e meus colegas no Congresso a tomarem medidas decisivas. Medidas decisivas. Moraes e seus cúmplices devem enfrentar consequências reais, incluindo sanções Magnitsky, proibição imediata de vistos e penalidades econômicas. O presidente e o Departamento de Estado têm autoridade para tomar essas medidas, e Moraes deve responder por seus abusos de direitos humanos e ações antidemocráticas. Se nada for feito, estaremos sinalizando que os Estados Unidos toleram uma tirania judicial que ameaça não apenas a democracia brasileira, mas também os nossos próprios interesses nacionais. O povo do Brasil merece o direito de escolher os seus próprios líderes nas urnas e não vê-los ser removidos por um juiz arbitrário. Os Estados Unidos devem se posicionar em defesa da democracia, da liberdade de expressão e do Estado de Direito, antes que seja tarde demais. Assina congressista Rich McCormick. E a informação que eu tenho é que novos congressistas devem assinar a mesma carta, exortando e pedindo ao presidente Trump para que haja de forma decisiva contra o Alexandre de Moraes. Para garantir aos nossos 43 mil espectadores nesse momento, eu vou explicar de novo o que são as sanções OFAC e o que é a Lei Magnitsky e qual é o poder do presidente dos Estados Unidos nesse sentido. As sanções têm esse nome de OFAC. OFAC significa Office of Foreign Assets Control, né? O escritório de controle de ativos no exterior. Então, o que significa isso? Essas funções OFAC funcionam como uma espécie de bloqueio total do sistema financeiro global. Quando alguém entra na SDN list, na lista SDN, SDN vem de Specially Designated Nationals, ou pessoas, né, designadas especialmente. Não só nos Estados Unidos que a vida financeira, quando o cara entra na lista SDN, não é só nos Estados Unidos que a vida financeira dessa pessoa acaba. Não é só nos Estados Unidos. Não adianta a pessoa tirar o patrimônio dos Estados Unidos e levar para o Brasil. A vida financeira dessa pessoa acaba no mundo inteiro. Por isso que é a tal da pena de morte final para o Elon Musk. Pensa que você precisa ter ativos no Brasil para ter problema. Então, se você tira o seu dinheiro dos Estados Unidos, pronto, está problema resolvido. Não funciona assim, porque o sistema financeiro internacional ele gira em torno do dólar e dos bancos que têm conexão com os Estados Unidos. Então, qualquer instituição que continue fazendo negócio com alguém sancionado, no caso, se fosse o Moraes for sancionado, essa pessoa pode sofrer sanções secundárias, o que significa ser expulsa do mercado financeiro internacional, e nenhum banco quer correr esse risco. Então o resultado é que mesmo que a pessoa tenha conta no Brasil, na Europa, em qualquer outro lugar, os bancos simplesmente encerram as contas para evitar problema. E há um efeito cascata. Inclusive no Brasil.
O sujeito não consegue mais abrir um cartão de crédito. Ele não consegue ter uma conta num crediário no Magazine Luiza. A reação padrão do mercado financeiro é simplesmente cortar laços com esse indivíduo leproso. E foi exatamente isso que aconteceu com Karim Khan, que é o promotor do Tribunal Penal Internacional. Depois que ele entrou nessa SN List, os bancos ao redor do mundo fecharam todas as portas para ele. E o que diz a ação do Rumble? O que diz agora o congressista Rich McCormick? Que a razão para a ordem executiva usada contra o Khan pode ser idêntica à eventual ordem emitida contra o Alexandre. Dá para copiar e colar a decisão. E é nisso que eu tenho trabalhado incessantemente. Eu já disse, a gente ainda não chegou lá. Mas eu estava otimista na semana passada que nós íamos chegar e estávamos avançando nessa direção. E agora nós estamos bem mais avançados. Então, assim, sanção ao FAC não é brincadeira. Se você perguntar, Paulo, você prefere uma ordem de prisão, seu nome na lista Interpol, ou uma sanção ao FAC? Eu falo, bota meu nome na lista Interpol à vontade. Sanções ao FAC são a pena de morte financeira. Agora, o que é Lei Magnitsky? A Lei Magnitsky, oficialmente conhecida como Global Magnitsky Human Rights and Accountability Act, é uma legislação federal americana que foi aprovada em 2016 que permite que o governo dos Estados Unidos possa impor sanções, inclusive sanções ao FAC, contra estrangeiros envolvidos em violações de direitos humanos e corrupção em qualquer lugar do mundo. Entendeu onde é que a gente quer chegar? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.